A componente radial da força de vínculo é R, é a coordenada número 1. Né? Então é Q'1. Isto aqui é soma de lambda L a L1. Lembrete, né? A késima força de vínculo, ou na direção associada à coordenada rotulada pela letra K, é soma de lambda L a LK. Então, tomando K igual a 1, nós temos isso aqui. Então, isso aqui vai dar lambda 1 a 1, A1 é 0, mais lambda 2 a 2, 1. A 2, 1 é 1. Então, isso aqui, essa soma é simplesmente lambda 2. Então, se nós queremos determinar a componente radial da força de vínculo, em outras palavras, a força de contato entre os cilindros, nós devemos nos interessar por lambda 2, que aparece só na equação número 1. Veja o seguinte, se nós quisermos encontrar a equação que determina θ como função do tempo, ou seja, uma equação diferencial que só envolva θ e suas derivadas, basta nós fazermos o seguinte, ó. Se nós substituirmos φ ponto em termos de θ ponto usando esta equação de vínculo, o primeiro membro dessa equação vai envolver θ dois pontos. A equação de cima, com o vínculo R igual a mais B, se reduz a ma mais b ao quadrado, θ dois pontos. Este R que aqui está é A mais B. Nós podemos cancelar um fator A, que aparece aqui, com esse A do segundo membro. E se nós multiplicarmos a equação 3, depois de cancelar esse fator A, por A mais B, que é o valor constante de R, e somarmos as duas equações, adeus lambda 1. Cancelamos o lambda 1 das equações. E o resultado é uma equação diferencial de segunda ordem que só envolve o ângulo θ. A equação para θ fica assim, ó. É claro que podemos cancelar o fator A mais B, né? Então, esta é a equação envolvendo apenas θ e que determina o ângulo θ como função do tempo. Conhecendo θ como função do tempo, automaticamente nós conhecemos φ como função do tempo e o problema está completamente resolvido no que diz respeito à determinação de como se dá o movimento desse cilindro ao longo do tempo. Mas nosso interesse é em descobrir em que momento o cilindro fixo abandona o cilindro móvel. Então nós queremos saber em que momento a componente radial da força de vínculo, que é igual ao segundo multiplicador de Lagrange, se torna igual a zero. Então vamos olhar para a equação 1 usando as equações de vínculo. Usando os vínculos, a equação 1 dá para lambda 2 a seguinte expressão. R é constante, isso aqui é zero. R é igual a mais B, então podemos substituir R por A mais B. Então o lambda 2, que é a componente radial da força de vínculo, é menos M A mais B θ ponto ao quadrado mais mg cosseno de θ. Agora, esta equação dá a força de contato, a componente radial da força de vínculo, em termos do ângulo θ e da velocidade θ ponto, a velocidade angular associada ao ângulo θ ponto. Para descobrirmos em que momento o cilindro móvel abandona o cilindro fixo, é preciso encontrar uma relação entre θ ponto e θ. Isso pode ser conseguido via conservação da energia. Porque, vejam, a condição inicial é a seguinte, ó. O cilindro móvel no topo
do cilindro fixo. Isso é uma posição de equilíbrio instável. Então nós imaginamos que é dado um empurrãozinho infinitesimal, né, arbitrariamente pequeno, para o cilindro poder começar a rolar. Então, ele começa o movimento de uma situação que é praticamente de repouso no topo do cilindro maior. Como o movimento que o cilindro executa sobre o cilindro fixo é de rolamento sem deslizamento, a energia se conserva. Em processos que envolvem rolamento sem deslizamento, a força de contato entre as superfícies não realiza trabalho. Então a energia se conserva. Então, se nós usarmos a conservação da energia, a energia inicial que o cilindro tem é puramente potencial. O centro está aqui, nível zero está aqui. O centro do cilindro está a uma altura A mais B a contar do nível zero. Então a energia total é puramente potencial, mg A mais B. Isso tem que ser igual à energia total num ponto qualquer durante o rolamento sem deslizamento. Tá ok? Mas essa energia é a energia cinética do centro de massa, que é essa velocidade aqui, ó, do centro de massa, é A mais B θ ponto. Então, a energia do centro de massa é essa, mais a energia de rotação em torno do centro de massa, mas como φ ponto está relacionado com θ ponto por esta equação, que é a condição de rolamento sem deslizamento, eu estou olhando só para a energia cinética, né? Falta mais a energia potencial, que é mg A mais B cosseno de θ. Isso aqui é energia cinética associada ao movimento do centro de massa, que tem velocidade A mais B θ ponto. Isso aqui é energia cinética de rotação do cilindro em torno do seu eixo de simetria. Isso aqui é energia potencial. Se nós usarmos esse vínculo aqui e substituirmos lá, essa equação fica da forma, depois de cancelar um fator A mais B desta equação. Como o φ ponto envolve um fator A mais B, vai haver um fator A mais B ao quadrado daqui. Então a equação fica com essa forma aí. Vejam que esta equação, que exprime a conservação de energia, relaciona a velocidade angular θ ponto com o ângulo θ em cada instante. Então, se nós substituirmos o θ ponto dado por esta equação na equação que exprime λ2 em termos de θ e θ ponto, vamos ficar com λ2 em função apenas de θ. Portanto, ficamos finalmente com o seguinte, ó, que R, que é igual a λ2, toma a seguinte forma. Eu vou dar o resultado final, depois de simplificações. Então, substituindo θ ponto ao quadrado desta equação na equação que fornece o valor de λ2, isso dá essa expressão para a componente radial da força de vínculo em função do ângulo θ. Portanto, para que valor de θ a força de contato se torna zero? O valor de θ que anula essa expressão aqui. Então, temos que R igual a zero se cosseno de θ é igual a 4/7. Isso dá para θ um ângulo de 55 graus e 9 minutos.